Bom dia, meus amados. Hoje é uma segunda-feira, dia 24 de março de 2025. Como sempre, vamos responder aqui uma pergunta feita aqui no canal por Érica Lola. Então, Érica, vamos aqui primeiro ler o que você escreveu e depois nós vamos tentar responder de acordo com as orientações que recebemos aqui do plano maior. A Érica diz o seguinte: meu querido Vital Froze, desculpe-me o importuno de vir fazer perguntas aqui. Não sou membro, te sigo há pouco, mas sinto ressoar em meu coração suas palavras. Eu estou com uma grande dúvida no campo de entendimento religioso. Não sou religiosa nem professo denominação alguma por conta de vasta experiência nesta área. Mas dentro de mim, independente do que passei, ressoa o alarme de que Jesus Cristo é o amor e morreu por mim e voltará como prometido por Ele próprio. Partindo desse princípio, como entender os seres galácticos? Eles negam Cristo? Se eu o seguir, estou saindo do Cristo? Cristo prometeu voltar, como não esperar? E se eu aceitar os seres com toda a sua estrutura, estarei negando Cristo? Entre qualquer coisa que possa ser proclamada como divina e Cristo, não tenha dúvida da minha escolha. Meu ser é sincero e não tenho como negar o amor que recebo de Cristo. Só estou viva por este amor. Preciso de clareza, sinceridade e simplicidade para entender de verdade e prosseguir minha jornada na paz da consciência tranquila. Agradecida. Então, Érica, primeiro, não é nenhuma importunação fazer perguntas aqui. Nós estamos aqui para esclarecer, auxiliar dentro do possível, obviamente. Não temos todas as respostas, mas temos pelo menos algum conhecimento suficiente para fazer esse trabalho. Aqui nós nunca colocamos algo que não conhecemos ou que inventamos. Aqui nós colocamos aquilo que ressoa dentro daquilo que nós compreendemos através das informações canalizadas que aqui chegam de consciências superiores. Quanto a você dizer que não é religiosa, a religião é apenas uma crença. A verdadeira religiosidade está dentro de nós, dentro das nossas práticas cotidianas. Eu conheço muita gente que não tem nenhuma religião e é denominado de ateu, mas são muito mais religiosos ou têm muito mais religiosidade do que aqueles que seguem, às vezes, uma religião. Seguir uma religião não significa nada, não significa que vai realmente ascensionar, só porque se determina como seguidor de uma igreja, de uma seita, seja lá o que for. O que vai definir a ascensão, como o próprio Cristo disse, os mansos e os puros de coração herdarão a nova terra. Ele não disse que quem segue ele, nem quem segue qualquer crença que seja. Ele disse que os mansos e os puros de coração herdarão a nova terra. Nós temos que entender como vamos separar, então, os mansos e puros de coração dos demais. Nós entendemos que ser manso e puro de coração são as pessoas que agem no bem. São os cordatos, aqueles que são pacíficos, aqueles que têm amor incondicional, compaixão e respeito. Já coloquei aqui tantas vezes. Talvez você não tenha acompanhado todas as postagens, senão você já teria entendido o propósito desses esclarecimentos, inclusive sobre o tema de hoje. Mas, é claro, tem muitas pessoas que entraram aqui há pouco tempo, então muito trabalho antigo ainda ficou para trás, não tiveram acesso, embora estão disponíveis. Mas eu diria que o que vai determinar a ascensão não é se você
segue o Cristo ou qualquer outra coisa que seja do bem. O Cristo apenas é uma energia. Nós temos dentro de nós essa energia crística. Quando o Cristo se fez humano, que nós chamamos ele pelo nome de Jesus, e poderia ser qualquer outro, que não teria importância também, porque, enfim, o nome pouco importa. O que importa é a mensagem que ele deixou, a mensagem crística. Crística de cristalino, crística de cristal. Eu diria para você, Érica, que é preciso compreender um pouco mais para compreender o próprio Cristo. Quem é o Cristo? Então vamos lá, eu já falei aqui tantas vezes das mônadas, mas antes de falar das mônadas também é preciso entender que a Terra é apenas um minúsculo grão de areia no grande areal que está sobre um oceano e as margens dele. Então é uma coisa insignificante perante a grandiosidade do universo infinito. E por que haveria somente almas aqui? Você é uma alma, eu sou uma alma. Nós não somos um corpo físico. Toda vez que a alma desencarna, ela descobre que ela teve vidas anteriores. Muitas vidas anteriores. E esta aqui é apenas mais uma. Em cada encarnação, a alma esquece todo o seu passado para experienciar o seu propósito daquela encarnação específica, ou desta que seja. Se lembrasse das vidas passadas, ela faria a maior confusão. Então é preciso separar as experiências. Como um ator de novela, de teatro, de cinema, em cada produção, ele vai interpretar um personagem. Se ele misturar personagens de outros filmes, de outras novelas, de outras apresentações, de outros teatros, ele vai fazer uma confusão, não vai ficar bem o papel que ele vai exercer naquela produção específica. E assim é a encarnação. Sem entender que há encarnações anteriores e futuras, nós não temos como compreender a vida, não temos como compreender Cristo nem as suas mensagens. E também não podemos entender que há seres, porque todos são filhos da criação, da fonte criadora, que nós chamamos de Deus porque é uma consciência maior que dividiu-se em partes. Nós somos partes dessa consciência, o todo está na parte, a parte está no todo. O Cristo é uma alma muito elevada, que nós também temos as nossas versões na mesma categoria. Eu diria que, se nós entendermos a mônada, que é um átomo semente divino que se reparte, se divide em superalmas, já dissemos aqui, pelas informações recebidas, 144 superalmas. E se divide em milhares de almas, e essas almas se dividem em fractais, e nós somos um fractal, que é um pedacinho daquela consciência. O Cristo é uma categoria de superalma. A superalma pode criar galáxias, estrelas e planetas como a nossa. Por isso, foi dito aqui algumas vezes que o Cristo é o grande governador, o criador dessa galáxia Via Láctea. É muito difícil compreender as coisas tão elevadas com a consciência limitada na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações como vivemos. Mas o que importa, como dissemos no começo deste áudio, são as nossas ações, aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Estamos aqui para experienciar, criar na luz, criar na sombra, na dualidade desse planeta. É o que nós vemos ao nosso redor, pessoas agindo no bem, pessoas agindo no mal, estão cocriando na luz ou na sombra, de acordo com a sua vontade, o seu livre-arbítrio, que depois vai prestar conta daquilo que fez. É como se fosse um trabalho em grupo, cada um faz uma parte, cada um apresenta o seu resultado. O Cristo foi apenas esta super-alma que se fez matéria aqui entre nós, para nos dar alguns ensinamentos
deixar algumas mensagens. A questão da volta dele, algumas religiões pregam a volta do Cristo. E você diz que não segue nenhuma religião, então em algum lugar você pegou essa informação. Mas o Cristo não vai voltar aqui a encarnar novamente, ele não precisa, ele já está em nós, ele deixou a sua energia em cada um que aqui habita este planeta. Essa energia, ela chega cada vez mais forte agora no final desse ciclo, para que nós possamos escolher. Queremos seguir adiante, aumentar a nossa frequência crística e partir para o novo planeta, a nova Terra? E aí entra os mansos e puros de coração, que tem uma porcentagem desta energia crística mais elevada. Ou então nós vamos ter a frequência mais elevada do anticristo, que seria a sombra, o maligno, aquilo que faz mal, e tem muita gente também agindo nessa frequência. Se nós agirmos dentro da frequência crística, nós estamos recebendo a volta do Cristo, como ele disse, como alguns acreditam, não necessariamente em pessoa, mas em energia. Você recebe a energia crística a todo momento, cada vez que você faz o bem, cada vez que você age no amor, na compaixão, no respeito. É isso que ele deixou, essa energia que ele deixou. Se você age no amor incondicional, na compaixão e no respeito, você está revivendo o Cristo em você. Você está alimentando a energia crística, está ajudando a volta dele em forma de energia. Não é ele que vai vir e se impor. Somos nós que vamos manter a sua energia e trazer ele junto conosco nesse final de ciclo e após o início da nova era, do novo ciclo. Então não vamos aqui apenas achar que eu acredito em Cristo, não posso acreditar em nada. Não, nós temos que acreditar naquilo que nos faz bem, aquilo que ressona no nosso coração, agir dentro daquilo que é ético. Senão nós estamos na contramão. Eu conheço pessoas e vejo toda hora pessoas que se dizem seguidoras do Cristo ou do Deus, sei lá do que, de uma religião, mas cometem as maiores barbaridades, cometem crimes, cometem atos que causam dor e sofrimento para o seu próximo, ou alguém, ou algo da natureza, que tudo é da criação. Quem não tem respeito por alguma coisa da criação divina, não está vivendo, não está praticando a cristicidade dentro de si. E não adianta argumentar. É frequência, é energia. Isso ninguém engana, é consciência. Ninguém vai enganar alguém, ninguém vai ser enganado por outro. Não há um julgador, não é o Cristo que vem aqui e dizer você para cá, você para lá e separar o joio e o trigo. É a consciência de cada um. Cada um vai ser postado de acordo com a sua frequência no lado da luz ou no lado da sombra. Naturalmente, sem ninguém proferir uma palavra. Agora, não tem problema nenhum você acreditar nisso que você colocou aqui, está tudo certo. O importante é você ser uma alma pura, mansa e pura de coração, como disse o Cristo. Independente se acredita que o Cristo volta ou não volta, se ele, o que ele deixou, o que ele não deixou, essas coisas de religião, elas não significam nada se não tiver essência dentro da pessoa. É aquela essência que vai determinar como uma fruta, se é saborosa ou não. É a essência dela. É a pureza dela. Então, o que mais eu poderia te responder aqui? Você diz, e se eu aceitar os seres extraterrestres, os galácticos, eu vou estar negando o Cristo? Mas que jeito? Como você vai negar? Eu acho que nega o Cristo quem nega a verdade, quem nega aquilo que é. Se nós temos certeza, através das informações recebidas, que existem outros mundos, em todos eles
Existem almas, super-almas, fractais. Todos são filhos da mesma fonte energética, que é a fonte criadora. A mesma fonte que veio o Cristo. Então nós somos irmãos em Cristo. Todos nós, com os galácticos também, inclusive com aqueles do mal, porque eles também saíram de lá. Eles estão praticando o mal, que nada mais é que a ausência de amor. Mas um dia eles terão que fazer as suas escolhas e retornar, como aquela parábola do filho pródigo, retornar para casa, que é a casa do Pai, do amor, e também a casa do Cristo. Quando nós falamos da Trindade, a consciência trina, quem é isso? Deus Pai, Deus Mãe, Deus Filho em um. Quem é o Filho? O Cristo. Deus Pai é a energia masculina e Deus Mãe é a energia feminina que cria o Filho, que cria tudo. Nós somos o Filho em um com o Pai e a Mãe, assim como o Cristo. Eu diria que o Cristo é o nosso irmão maior, porque ele é uma super-alma, e nós também temos as nossas versões, da nossa parte, da nossa consciência como super-almas, mas ele esteve aqui e as nossas versões de super-almas não estiveram aqui, porque elas não precisam vir. Nós viemos aqui garimpar as informações, o aprendizado que vamos levar como conhecimento para as nossas versões mais elevadas da alma, e das super-almas, e lá na fonte. E o Cristo é apenas um exemplo de tantas possibilidades, uma super-alma. Ele esteve aqui. Ele não foi criado como nós, na roda de Sansara, não teve a necessidade de evolução como nós, da progressão, da ascensão. Ele apenas veio trazer uma mensagem. Tanto que ele não foi gerado através da fecundação de um óvulo, de um espermatozoide, como uma relação sexual, como todos nós. Ele apenas se materializou, obviamente, como um feto no ventre da sua mãe, Maria. A história não é bem aquela que é contada nos livros, porque foi modificada de acordo com os interesses, mas ele foi gerado no ventre de Maria, nasceu e viveu entre nós um tempo. E depois, quando ele foi assassinado, sim, mataram, porque as sombras querem acabar com tudo que é luz desse planeta, porque onde há sombra, não pode ter luz. Se tem luz, a sombra desaparece. Então a sombra sobrevive, eliminando a luz. Eliminaram, como tentam eliminar qualquer um que hoje se levante contra o maligno, contra as sombras. E o que ele fez? Ele desmaterializou o corpo, para mostrar que o corpo não é o corpo que ressuscita. É a alma que sobrevive à morte do corpo. Mas em dimensões superiores nós vamos materializar e desmaterializar. Ele materializou um corpo no ventre da sua mãe e desmaterializou lá naquela gruta onde colocaram o corpo dele, que dizem que colocaram lá entre as pedras. Por isso ninguém achou o corpo dele. É um pouco diferente de certas crenças, mas não tem problema. O importante não é como você acredita, como eu acredito, como o outro acredita. O importante é como nós nos sentimos com as mensagens. Como nós evoluímos dentro da nossa condição ética moral. Como nós vamos reagir a cada ação que nós queremos praticar. São provas, são expiações, são aprendizados, lições que estamos aqui aprendendo. Se você tem dentro de você a intenção no bem, está tudo perfeito, independente das crenças. Não é quem acredita, quem sabe que vai se salvar. Vai se salvar aquele que pratica o bem. Não vai herdar a nova terra aquele que se compraz no mal. Porque na nova terra não vai haver dor e sofrimento. Então, vamos entender que não haverá pessoas que possam causar dor e sofrimento para quem quer que seja. Não só para outras pessoas, para animais, plantas, para a terra, para a água, para tudo.
ou nós nos colocamos como seres evoluídos na prática do amor, porque o mal é apenas a ausência de amor, ou então nós vamos ter que aprender ainda lições e vamos ter que ir para planetas onde ainda haverá dor e sofrimento, porque sem a dor e sofrimento as almas endurecidas não evoluem. A dor e sofrimento é aquela pedra molar que afia o machado. É aquela energia necessária para extirpar a vontade da prática daquilo que não é luz. Porque viver na luz e viver na sombra, na dualidade, todos nós temos a tendência sempre de cair numa delas, ou na luz ou na sombra. Mas temos que fazer a escolha no final, que é o tempo agora. Aonde você quer ir, aonde eu quero ir, aonde os outros querem ir. Nós vamos escolher de livre e espontânea vontade. Ninguém coloca leis. Tem que ser assim, tem que ser assado. Não. Se você fizer o bem, você vai naturalmente herdar a nova terra. Vai ver o Cristo depois. Ele não vai voltar aqui. Você vai ver ele. Numa outra dimensão. Aqui na terceira dimensão ele não volta. Isso eu posso te garantir. Não é preciso. Mas numa outra dimensão você vai ver, você vai conhecer, você vai saber. Você pode ter contato. Mas para isso é preciso ascensionar. Nós é que vamos voltar, na verdade. Eu diria que aqui tem uma interpretação um pouco diferente. Ele volta. Não, nós vamos voltar. Nós vamos voltar para casa como filho pródigo. Vamos nos elevar e chegar mais próximo da sua energia e podemos, então, compreendê-lo e vê-lo. Mas, como eu digo sempre, não se preocupe, você, na tua concepção, você está certa, porque não há uma fórmula única. Cada um entende do seu jeito, da sua maneira. A única coisa que é preciso, sim, levar em conta é se a pessoa, se você, se eu, qualquer um outro, está realmente exercendo as suas funções dentro da prática no bem ou não. Não tem como alguém ascensionar se não está voltado ao bem. Por isso, o Cristo também deixou mensagens como a separação do joio e do trigo, que nada mais é que esta separação das consciências. E quando ele disse haverá choro e ranger de dentes, é óbvio que aqueles que não fizerem ascensão vão saber que perderam a oportunidade e o desespero vai ser muito grande. E é ali que haverá choro e ranger de dentes. Tudo que está escrito foi escrito por homens. Não foi o Cristo que deixou escrito. Foram pessoas que interpretaram as suas ações, a sua passagem. Mas também tem muitos interesses. Temos que entender isso. Temos que deixar o nosso coração sentir. Se você sente, ninguém precisa te dizer nada. Você sente. Se você está certo ou está errado, não importa. Lá adiante você vai ver onde é que você está andando. Você pode voltar, se errar o caminho a qualquer momento. Mas tem que querer voltar. Tem muitas pessoas que erram o caminho e querem continuar porque está bom. Estão levando vantagem, estão tendo proveitos que não deveriam. E estão gostando daquilo. Então continuam até o dia que vão sentir que ali não tem futuro. Tá bom? Então, eu acho que aqui nós te respondemos a pergunta. Espero que tenha ficado de bom termo. E, como eu te disse, não se sinta acanhada em fazer perguntas quando eu precisar. Se eu puder responder, eu respondo. Se eu não puder responder, ou não souber responder, não respondo. E pronto. Aqui estamos num canal onde todos têm voz. Desde que tenha o respeito pelos outros. A única coisa que nós cuidamos aqui é o respeito. Havendo respeito, está liberado para que cada um comente, cada um fale, cada um diga a sua opinião, não tem problema. Opinião todos nós temos, né? Se não serve para os outros, não tem problema. Serve para mim,
Cada um tem uma opinião que serve para ele. Mas, dentro do possível, aqui todos colaboram, todos cooperam, porque aqui não é um lugar de disputar pódio. Aqui é um lugar de aprender. Este é o objetivo desse canal. E esta também é a minha missão, o esclarecimento. Esperando realmente que tenha satisfazido as tuas dúvidas, respondido a tua pergunta. Eu então agora vos deixo a todos que me ouvem, que me escutam, um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.